Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao 4º episódio do podcast Desbravadamente. Esse é um podcast diferente, com uma pegada meio psicológica, que procura falar sobre resiliência e superação em jornadas inspiradoras. E a jornada inspiradora de hoje é dele, Dr. Clélio Zanoni. Não, vou falar assim, ó. Dr. Clélio Zanoni, o Clelinho, o meu padrinho. É isso aí. É isso aí? Seja bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Vamos conversar Estreando aí, para mim, fazer um podcast. Você nunca participou do podcast? Dessa forma, não. É. Sempre eu fui na rádio, né? Mas nunca fui gravado ou algo assim. Ah, sim. Então, dei muita entrevista na rádio, tinha até meio que um programa toda semana que eu participava, tudo. Uhum. Fiz isso uns 2 anos. Mas assim, com câmera, tudo, nunca fiz. Uhum. Então, acho que todo mundo sabe, né? Eu que sou de fora da cidade, estou aqui há não tanto tempo assim, também sei. Imagina as pessoas que nosso público mais frequente é o pessoal ainda da cidade, né? E ele sabe mais do que eu que o Clélio é um dos médicos mais queridos aqui da cidade, né? A gente ouve, eu sou psicólogo, atendo um monte de gente aí, e a gente sempre ouve falar dos médicos, né? Às vezes bem, às vezes mal, né? Mas o Clelinho é um dos médicos mais queridos aqui da cidade. Parabéns. Queria que você contasse aqui para alguma pessoa que vai ver o podcast que não te conhece, dá um resumo aí da tua história, da tua trajetória. Você nasceu aqui, família daqui ou não? Como é que você chegou onde você chegou? Eu, por acaso, nasci em São Paulo. Eu não sou nascido em Santa Cruz do Rio Gente Pardo. boa, então. Gente boa, nasceu em São Paulo. Eu, na verdade, meu pai e minha mãe... Meu pai, na verdade, tinha uma amiga que ela é obstetra, muito amiga dele. E, na verdade, por conta disso, a minha mãe, no 4º filho... Na verdade, minha família é toda daqui, né? Minha família Zanoni já está em Santa Cruz aqui desde 1910, se não me engano, salvo me engano. Então, o meu pai já nascido aqui, mas os irmãos todos do meu pai são nascidos aqui. E da minha mãe, a família é de Ipaussu. Os meus avós são de Ipaussu. Mas minha mãe também nasceu em Ipaussu. Daí vieram para cá. Mas por uma questão assim, na época, os 2 primeiros filhos deles, a minha irmã, a Clelma, e depois a Ana Lúcia, nasceram em São Paulo. A única que nasceu aqui, que é a minha terceira irmã, que é a Ana Cristina, nasceu em Santa Cruz. E eu acabei nascendo em São Paulo. Nasci em São Paulo, vim para cá. Né? Aqui em Santa Cruz eu estudei em escola no Sinharinha Camarinha. Daí no colegial meu eu fiz na UAPEC. Aí com 17 anos eu fui para São Paulo. Eu entrei, na verdade, meu aniversário é em dezembro. E eu entrei na escola com 6 anos. Tinha acabado de fazer 6 anos, eu estava no 1º ano da escola, né? Então eu era um ano adiantado da minha turma, né? Isso até ao longo dos anos, até eu sentia sempre que isso me atrapalhou um pouco. Que eu era o menor da turma, né? Em idade, né? Mas, enfim, aí com 17 anos eu fui para São Paulo, fiz 2 anos de cursinho no Ângulo. E acabei fazendo... Ângulo da Tamandaré? Não, eu fiz no Ângulo Sergipe. Ah, da Sergipe, do lado do Mackenzie, né? Exato. Eu tenho uma tia que mora até hoje lá, irmã do meu pai. E ela tem um apartamento do lado ali, a 2 quarteirões. Que bom. Então era uma delícia, né? É um lugar ótimo, né? Um espetáculo ali no Higienópolis. Inclusive essa tia minha fez 100 anos. Olha, está viva, beleza. ainda, lúcida. É uma coisa incrível. Nascida em Santa Cruz do Rio Pardo. E, enfim, aí eu fiz faculdade em Bragança Paulista. Eu fiz lá a Universidade de São Francisco. Terminada a faculdade, eu passei na residência médica em cirurgia geral aqui em Marília, na FAMEMA. Na FAMEMA, que é a Faculdade Estadual de Marília, né? E depois eu fiz novamente um outro concurso, que é a residência de novo, para urologia, também na FAMEMA. E ali terminei meus estudos de medicina, cirurgia geral e urologia. E aí, desde que eu me mudei de Bragança Paulista para
para Marília, eu fui convidado a começar a dar plantão aqui na Santa Casa. Era realmente, eu vivi minha vida, apesar de não ter nascido em Santa Cruz, eu vivi minha vida toda aqui, Uhum. né? Então era muito natural que eu começasse a trabalhar um pouco aqui, assim que eu me formasse. Mas aí quem me convidou na época foi o Fábio Zacura, Uhum. que é o irmão do Gustavo, filho do Brasil Zacura. Ele já faleceu. Uhum. E aí nós dividimos o plantão, a gente trabalhou muito junto, né? E aí, de forma meio que natural, também eu fui convidado pela equipe de cirurgia geral para vir para Santa Cruz, né? Até na época já tinha 2 urologistas em Santa Cruz, né? Mas eles acharam que daria para mais um terceiro. Tanto é que hoje nós temos 4 urologistas, né? Uhum. Santa Cruz é muito privilegiada de urologistas. Uhum. Então, comecei a dar plantão aqui em 99 e até então estou aqui, né? Estamos trabalhando aí desde Beleza. então. A escolha pela medicina foi uma escolha racional ou foi uma paixão? Olha, tem essas coisas de escola, de infância. Minha mãe tem muito essa coisa de guardar alguns caderninhos, né? Então, claro que no início de bem infantil, assim, a gente tinha talvez aquele sonho, né, de ser o herói, né, um bombeiro, né, essas coisas, né? Mas até a partir do quarta série, terceira, quarta série, já tem lá escrito que eu queria ser médico, Uhum. né? Então eu acho que foi uma atitude racional, mas dentro de uma coisa muito emocional, que sempre gostei muito. Meu Uhum. pai era dentista, né? E meu pai. É impossível não ter tido um pouco de influência do meu pai, né? Porque meu pai, ele queria ter sido médico, ele nunca escondeu isso. Uhum. Mas na época, em 1950, a família minha aqui em Santa Cruz é, tinha passado por uma dificuldade financeira muito grande. Uhum. E meu pai, a faculdade ainda que ele fez, a faculdade era em Araraquara. E Araraquara atualmente é estadual, mas naquela época, em 1950, era paga. Ah. E ele não teria condições para se manter pelo tempo de 5 anos que seria medicina. Então ele Uhum. fez odontologia, Uhum. né? Que ele foi muito feliz, inclusive, apesar dessa situação dele querer ter sido médico, mas ele foi muito feliz e muito realizado como dentista, Eu tenho né? vários pacientes mais antigos que eram pacientes do seu pai e Sim. falam dele. Meu pai foi, se não me engano, o segundo ou terceiro dentista da cidade, né? E atuou por 52 anos, 53 anos, né? Uhum. Então, isso naturalmente é uma marca muito grande. Você se sente, assim, de alguma forma, realizando um sonho que era do seu pai? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais com o mesmo nome, né? É. Então, é uma situação tão engraçada, né? Que você me apresentou, né? Doutor Clélio Zanoni, Clelinho, Uhum. e o meu nome é Clélio Zanoni Filho, Uhum. né? Que Uhum. o final todo mundo não coloca o filho. Como Mas você? você vê que eu coloquei aqui, Não, né? você colocou aqui. E você também, né? Eu também, é. E a gente não tem como falar que não, né? Que tem uma certa realização. Meu pai ficou muito orgulhoso quando eu me formei médico, né? Então, ele até na minha formatura mesmo, onde a maioria dos lugares onde estava escrito Clélio Zanoni. Ah, tá. Então ele se sentiu próprio formado, Nossa, que né? bacana. Uhum. Então ele se sentiu muito orgulhoso, né? Então isso teve essa realização aí. E eu acabei fazendo cirurgia geral pelo meu pai também. De tanto ele me falar. Eu até queria fazer oftalmologia. Hum. Eu durante quase todo o meu curso de medicina, eu gostava, sempre tentei me aplicar em tudo, na verdade. Mas eu tinha uma queda muito grande pela oftalmologia, achava legal e tudo mais. Mas quando eu fui evoluindo na medicina, meu pai falava, toda vez que eu vinha para Santa Cruz, ele falava: mas o médico precisa saber operar, o médico precisa fazer tal coisa. E aí, ao mesmo tempo, também me apaixonei pela cirurgia geral, pela emoção da cirurgia, né? E realmente eu acho que hoje sou muito realizado nisso, porque
Eu sou o cirurgião tem uma questão muito, ou o urologista quer resolver as coisas agora, o quanto antes, né? Porque nós temos uma questão de tempo, né? Uhum. Uma apendicite não pode esperar, uma cólica renal não pode esperar, é uma emergência, né? Aliás, você me acudiu de uma, lembra? Você estava fazendo curso, né? Foi curso de noivos, né? Foi curso de noivos, né? É. Ou não, não era curso, era o encontro de casais. Será? Lembrando disso, Agora não é. eu Talvez acho que seja. foi o curso de Foi, noivos. que eu fiz seguido, né? Essa coisa em É, cima do foi isso outro. mesmo. Uhum. Né? Mas enfim. Então eu sou muito apaixonado por isso, né? Dessa Uhum. atitude que tem que resolver, né? Uhum. Então acho bacana essa parte. Tá. Me fala uma coisa. O que você acha que você absorveu mais do teu pai? Meu As pai, características dele, algumas que sejam muito importantes ou não, nem tanto, questão de humor. O que você trouxe do seu pai? olha, essa é uma pergunta interessante que você me faz, assim. Meu pai era uma pessoa muito respeitada, né? Ele era muito cativante, assim, as pessoas sempre, quando o encontravam, né? Ele tinha muito respeito pelas pessoas. Acho que isso é uma coisa que eu tento muito absorver, ter absorvido dele, né? Meu pai, assim, quando jovem, talvez fosse um pouco mais impulsivo, né? Ah, é? Mas muito jovem. E depois não, ele era conciliador, né? E eu sempre preferi ser mais conciliador também. Apesar que tem hora que você precisa ter atitude, tem Claro. hora que você tem que se manifestar, A né? vida não, a vida não é só conciliar, Só né? conciliar, é Uhum. verdade. Então, mas o meu pai era tido como uma pessoa muito conciliadora, sabe? Meu pai gostava, gostava muito de ler, gostava muito de dar conselhos, né? Então, como dentista, ele falava muito também, né? Porque ele era de uma outra época, né? Então, os clientes antigos dele falavam isso para mim, né? Uhum. Essa questão que ficava lá e ele dava muito conselho, Uhum. né? E é o tipo da coisa que eu acho legal também, né? Uhum. Eu apesar de eu não ter nenhuma formação como psicólogo ou psiquiatra, Uhum. naturalmente, Uhum. mas é claro que na faculdade a gente tem uma formação sobre isso, mas eu sempre gostei muito que os pacientes me procurassem para conversar, né? Então Uhum. também tenho essa coisa do meu pai aí. Uhum. Né? E como é que foi a perda do seu pai? Foi muito difícil, né? Você tinha quantos anos? Faz 10 anos, eu Faz tinha 10 quarenta e anos. um anos. Ah, tá. 40 anos. Foi um momento muito difícil, sim, da nossa vida. Porque nós já nós estávamos vindo inicialmente de um susto que nós tomamos. Meu cunhado casado com a minha irmã Clelma, ele tinha diabetes e tal, e é o Ettore, e ele teve um AVC, né? Um ataque isquêmico cerebral hemorrágico, né? E em 15 dias ele morreu, né? Aí, passado um ano e meio, 2 anos, a minha irmã, a esposa dele, descobriu um câncer de mama, né? E meu pai, a gente já vinha desde 2001, ele já vinha tratando. Ele teve um câncer de próstata, depois ele teve no mesmo dia que ele, na mesma semana que ele fez o diagnóstico com câncer de próstata, meu pai teve um câncer de pulmão junto, que graças a Deus eram independentes um do outro. Então ele vinha num processo, né, de doença, tudo mais. Mas depois, é que assim, tudo isso eu vou falar porque é uma coisa que faz parte dessa história aí. Uhum. Aí, depois o meu pai teve um infarto, né? Quase infartou, na verdade. E nesse meio tempo todo, minha irmã também teve o câncer de mama que evoluiu, né? E meu pai foi lentamente também envelhecendo. Meu pai tinha 86 anos, né? Ah, puxa. E aí a gente via ele que estava enfraquecido,
Mas ainda mais uma, daí ele teve um câncer de intestino que precisou operar rapidamente, né? E veio a falecer. A gente sabia que ele estava num processo já de, Uhum. né, de morte, assim, mas que ia demorar, né? Até então. A gente estava preocupado com a minha irmã, muito mais preocupado com ela, com 52 anos, 53 anos, com uma doença tão degenerativa, né? E de repente meu pai veio a falecer. Então foi uma situação muito difícil para nossa família, para minha Uhum. família. E que no dia que ele faleceu, a minha irmã veio para cá, que ela nem estava podendo vir, veio para o enterro dele. Nós enterramos o meu pai, fomos para casa e tínhamos que estar com a cabeça muito erguida, porque afinal de contas a gente devia isso a ela, porque ela estava ali lutando pela vida dela, Uhum. né? Uhum. E inclusive amanhã é aniversário de morte dela de 10 anos, né? Que daí ela morreu 6 meses depois do meu pai. 6 6 meses. meses de diferença, né? Então esse foi um grande choque na minha família, uma coisa que é muito marcante para todos nós, Uhum. né? Pra E de todos onde nós. vem essa força que você A disse que fé, vocês né? tiveram? Fé, né? É a fé, né? Uhum. Nós somos uma família também de muita fé, né? Isso não é do meu pai. A minha família eram católicos normais, digamos assim, Uhum. né? Eram pessoas que viviam a sua religião, né? Meu pai também, minha família italiana e a outra família portuguesa, então tinha uma situação, digamos, normal, não era nada muito fervoroso, né? Mas a minha mãe era mais ou menos igual o Caio Marino, assim, né? Gostava de Boa estudar, gente. boa gente. Até não falei nada da minha mãe, mas É, já ia pegar ela agora, já ia falar dela agora. devo muito isso à minha mãe Uhum. também, Uhum. né? Mas a minha mãe foi uma pessoa que buscou muito Deus, sempre Uhum. procurou bastante, sempre Uhum. tentou encontrar as coisas De várias formas, de né? Pelo várias que você me falou formas, uma vez. de Uhum. várias formas. Que ela nunca, aliás, ela sempre deu muito testemunho a respeito disso, Uhum. né? Uhum. E mais ou menos em 1982, acredito, ela veio a conhecer a renovação carismática dentro da Igreja Católica, Uhum. né? E não só se apaixonou, como foi ela, junto com mais 4, 5 pessoas em Santa Cruz, que trouxeram a renovação carismática para Santa Cruz, né? Uhum. Então tinha a dona Rosinha, mulher do seu Merquis, tinha a dona Inês Ah, dona Cacita, Inês. a dona Carminha, nossa, eu não posso, dona Cacilda, né? Quem mais? Bom, posso estar cometendo alguma, Uhum. com certeza, Uhum. com É, certeza estarei fazendo isso, mas elas começaram a é, ter o conhecimento da renovação carismática, né? uhum. E a renovação carismática foi um movimento muito importante, acredito eu, Uhum. para a igreja, né? Que trouxe um pouco mais de paixão, né, para Uhum. dentro da igreja. E nisso, eu tô com 10 anos de idade, né? Então minha mãe sempre leu muito a Bíblia para mim, sempre rezou muito. E isso foi colocando, né, todo aqueles argumentos ali, aquele trabalho de formiguinha Uhum. ali, né? Então dá para dizer que você vem de um lar católico sólido. Muito sólido, Muito sólido, né? sem dúvida, né? Uhum. Católico, apostólico, romano. Romano. Sim. Vamos falar um pouquinho da sua mãe? A gente Vamos. adiantou um pouquinho, mas vamos lá. O que você trouxe da sua mãe? O que você olha e você fala, cara, isso aqui é a minha mãe. O que tem de características tuas? Eu acho que hoje, assim, eu acho muito a fé, né? Minha mãe é uma pessoa de muita fé, né? Uhum. Então, isso ela me ensinou muito. A crer, rezar, buscar a Deus, né? Uhum. Então, é claro que não sou assim desde o início, né? Mas a partir de um momento eu me dediquei mais, né? À igreja e tudo mais. A Uhum. gente tenta Uhum. buscar bastante isso, né? Uhum. Uhum. Então, da minha mãe eu vejo isso, a determinação. Minha mãe é uma pessoa muito também correta, sempre foi uma pessoa que
que buscou mostrar para os filhos para estudarem, né? Para se dedicarem ao que estava fazendo, né? Tá? A minha esposa, Vanessa, ela tem a sua mãe como um ideal para ela. Você acha? É muito bonito, é muito bonito. E assim, o que eu vejo também na sua mãe e vejo em você é que vocês dois têm uma doçura, né? Que nem todo mundo tem hoje em dia, né? As pessoas têm várias qualidades, né? Mas essa coisa mais doce, mais tranquila, nem todo mundo tem, né? E eu vejo em vocês. Então, mas é gozado, né? Talvez dentro de casa. Dentro de casa, coisa diferente. A Patrícia, meus filhos não falariam que eu sou tão doce assim. Os meus filhos também não falariam. Eles acham que eu sou muito rigoroso, na verdade, que eu sou muito explosivo, né? Mas eu sei dessa característica, assim, que é isso que eu também, essa crítica vem, né? Em casa, né? Que dentro de casa você é uma coisa, mas fora as pessoas te tratam como, veem você como uma pessoa ponderada, uma pessoa doce. Né? A vida doméstica, a vida conjugal, ela nos mobiliza de forma diferente do que a vida social, né? Então é diferente mesmo, né? Eu canso de falar, eu ajudo muito mais os meus pacientes de 18, 20 anos, do que eu ajudo meus filhos. Meus filhos não me escutam, pô. Meus pacientes me escutam. Então, meus pacientes estão melhor que meus filhos. Brincando. Mas claro, é um pouco por aí, entende? Você consegue ajudar mais. Porque a pessoa senta na tua frente, como psicóloga, a pessoa senta na tua frente e te coloca num lugar acima, né? Elevado. Né? Os lacanianos, eu não sou lacaniano, né? Mas os lacanianos chamam isso de sujeito suposto saber. Né? Então, quer dizer, daquele lugar eu vou escutar alguma coisa que vai me servir, né? Isso. E os filhos não fazem muito. Os filhos, os sobrinhos, né? Exatamente. Fazem então isso, né? Isso mesmo. Então, certo. Então, assim, é um lar católico, um lar sólido. Tá. Na conformação familiar, aí já vamos pensar em irmãos também, na vida um pouco mais para frente aí, né? Já vida adulta, começo da vida adulta. O que essa conformação familiar, do que ela te ajudou a superar os teus obstáculos? Ou no que ela te dificultou, né? Eu na verdade, eu sou privilegiado em algumas coisas, né? Nessa parte, eu não posso negar, né? Porque meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 46 anos, né? Então... Caio é mais ou menos isso com a Luísa, né? Não. Será? Com a Luísa? É 44. 44. Meu pai tinha 46, né? E meu pai, quando casou com a minha mãe tinha 18, meu pai tinha 31, né? E aqui em Santa Cruz foi uma coisa muito diferente que aconteceu, porque na verdade quando ele tinha 29, ela tinha 15 anos, praticamente 8, né? 15 anos, eles começaram a namorar, certo, né? E eles eram tidos como um casal muito legal, o pessoal admirava muito os dois juntos, né? Então, mas o meu pai sempre foi mais velho, né? Então eu sempre fui o mais novo da turma com o pai mais velho da turma. Sei, entendi. Né? E a diferença também com as minhas irmãs era muito grande, que a minha irmã mais velha é 13 anos mais velha que eu, depois a segunda, Ana Lúcia, 11, e a mais nova, Ana Cristina, são 8 anos mais velha. Então todos na minha casa sempre falaram, né, que eu tive 4 mães, né? Verdade. Então tinha essa história de eu ser muito mimado, né? Mas na verdade eu tive muito apoio de todas, né? De todos, né? Então assim, sempre me incentivaram bastante, sempre me mostraram bastante coisas, né? Então eles brincam, né, da autoestima elevada, né? Porque a gente tem que ser assim também, né? A gente tem que se gostar, né? Então eu tenho muito esse aprendizado familiar. E minha família sempre foi muito família. Nós somos muito família, né? Então, unidos, né? Unidos, participam muito unidos. Bastante, todos participam de tudo, né? Todo mundo sabe de tudo. E na minha família tem essa característica, assim. Eu também tenho muito essa característica. Todo mundo sabe tudo praticamente de mim. Eu não escondo quando vou viajar, eu não escondo quando estou de férias, eu não escondo quando estou triste, eu não escondo quando estou feliz, né? Eu geralmente sou muito aberto,
Uhum. E também acho que isso lembra um pouco meu pai e minha mãe, né? Voltando um pouquinho. Porque na minha família também sempre se falou, nunca se houve nada escondido. Na minha família tudo se fala, tudo é aberto. Então meu pai teve um câncer de próstata, todo mundo sabia. Meu pai teve um câncer de... Claro, não ficava divulgando no jornal, né? Mas não era uma coisa escondida, né? Eu acho isso muito importante, na verdade, para todos nós. É. Acho que isso é um grande aprendizado. Quer dizer, essa vida mais transparente, né? Exato. Certo. Mas por outro lado, sempre tem um outro lado, né? Exato. Existe assim, nós temos uma necessidade de privacidade também. E normalmente famílias onde essa participação é muito intensa de todos na vida de todos, em alguns momentos alguém levanta a bandeirinha amarela, ó. Chega, né? A minha privacidade também existe, né? Isso é uma coisa que são os conflitos familiares daí, né? Eu acho que isso faz parte, né? Mas também se resolve tudo, família italiana, então fala, pronto, acabou e tá todo mundo contente, né? A tua conformação familiar é igual à minha, né? 3 meninas mais velhas e o caçula, né? Isso, que é você. Nós somos os 2 caçulinhas. Exato. Da família. Certo. Vamos lá. Quais foram os momentos mais difíceis dessa trajetória? Você consegue me dizer? Acho que, sem dúvida nenhuma, para mim, o mais difícil da minha vida foi a perda do meu pai, né? Por enquanto, assim, quando meu avô morreu, eu sou muito ligado às pessoas, né? Isso me trouxe muita coisa, assim. Quando meu pai morreu, foi um momento muito difícil na minha vida. Mas, realmente, assim, daí tinha a família, tinha a Patrícia, minha esposa, que é uma pessoa, assim, que para mim é uma base que eu tenho, né? É um alicerce que nós temos juntos. Então ela foi muito importante, é muito importante na minha vida. A gente superou isso, né? Mas para mim a minha vida não tive grandes momentos tão difíceis. Eu sempre tive momentos desafiadores, né? Então, nesse ponto de vista, talvez até mais profissional ou não, o que você quiser dizer, quais foram os desafios maiores? Eu acho que sim. Tudo aconteceu de forma também natural. Nunca, para mim nunca foi uma coisa muito difícil. São coisas que eu precisava fazer e precisava acontecer daquela forma. Então, para passar na faculdade de medicina há 30 anos atrás... Foi uma vitória. Uma grande vitória, uma grande conquista. Porque aquilo foi muito... Né, era muito importante e é muito importante. Nós estamos muito felizes. Minha filha passou na faculdade de medicina e continua sendo uma grande vitória. Né? Outra grande vitória foi também a questão da residência médica, essas coisas, né? Agora, a maior vitória também é você se estabelecer, né, num lugar. Essa questão de você ser reconhecido, as pessoas procurarem você porque gostam do teu atendimento, confiam em você. Né? E aí tudo se soma, né? Não é só a qualidade profissional, que acho que é o mais importante, mas a personalidade conta, a doçura conta. Né? Eu acho isso. Eu acho que a qualidade é muito interessante. Eu estava num consultório, né? E depois eu mudei, há 1 ano e pouco atrás eu mudei de consultório. Então você foi meu vizinho, né? Até então eu nunca tive meu diploma colocado na parede. Nunca, no meu consultório. Então eu fiquei 20 anos trabalhando em Santa Cruz, nunca ninguém me questionou aonde eu tinha feito faculdade, qual era a minha formação de cirurgião geral ou minha formação de urologista. Então, realmente isso eu posso falar, que eu sou procurado por quem eu sou e não por aonde eu estive, né? Digamos assim, não é um título. E eu acho isso tão gostoso, na verdade. Acho tão legal, né, que tenha sido assim. Né? Mas uma curiosidade, por que você não colocou o diploma na parede? Na verdade, sabe aquela coisa que passa batida? Que coisa, e né? De repente a gente pega e fala assim, mas nossa, agora que eu vou mudar de consultório, eu vou colocar. E aí você colocou, né? E justamente agora você entra no meu consultório, a primeira coisa que você vai ver são os meus 3 títulos. Que legal. Que antes não tinha. Certo, vamos lá. Vida em família, a família que você construiu. A gente falou bastante da família de origem, né? O que você aprendeu até agora com a vida em família?
que você não tinha aprendido antes, né? Eu acho que vida em família, vida conjugal é aquilo que você falou, né? A gente tem que ceder também, né? Bastante, né? Acho que a vida conjugal é um aprendizado diário. Quando você acha que está tudo indo muito bem também, está muito confortável, né? E então você também tem que retroceder, ou às vezes, qual que é o momento que você faz isso, né? Então acho que o aprendizado diário e não se acomodar, né? Acho que é o melhor de tudo, é o mais importante, né? Para uma vida conjugal e vida em família, né? Mas é um eterno aprendizado, né? Com certeza. Não vem com manual, não vem com nada, né? E cada um às vezes tem o seu pensamento. Como é que você é como pai? Você é o pai molão, você é o pai mais... Eu sou o pai mais rígido mesmo. Mais rígido? Eu fui criado assim também, né? Minha formação como meu pai e minha mãe sempre foram muito rigorosos comigo, né? Então, com os meus filhos, eu... sei lá, infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que eu até fui muito. Hoje eu acredito que... Mas isso é maturidade, né? Eu acho que é maturidade, do que talvez se eu vivesse hoje a mesma situação, talvez eu não tivesse feito, não tivesse agido de tal maneira, né? Mas não que eu me arrependa também. Eu acho que tudo que eu fiz, busquei fazer o meu melhor, né? Mas usando parafraseando, né? Eu sou um indivíduo ainda em construção, né? Como todos nós, né? Somos sempre, né? Sempre em construção. Mas eu ainda tenho muita coisa para aprender. Mas certamente eu sou um pai mais rigoroso. Eu não sou um pai mole, não. Tudo para mim tem que ser tudo no ponto nos is. E os meus filhos, coitados, foram criados, né, ali na regra. Tudo tem regra, tudo tem coisa. Fala um pouco dos dois. Os dois são uma alegria, né? Uma satisfação imensa, né? Uma realização, né? Meus filhos, quando nasceu a Maria Clara, assim, foi um dos momentos também marcantes da minha vida, né? A Maria Clara me realizou como pai, né? Veio uma menina, e assim, uma menina que muito doce, né? Também, que a Maria é um docinho, assim, né? Então, menina muito inteligente e tudo mais, né? E aí, depois a gente decidiu ter mais um filho, né? E veio o Rafael, né? Que aí a gente fica naquela dúvida, né? Como pai, inexperiente, né? Como vai ser? Porque eu amo tanto uma. Como é que vai ser quando chegar outro, né? Mas o amor, ele não se divide, né? Ele se multiplica, né? Então daí veio o Rafael. O amor vem de uma fonte inesgotável. Inesgotável, né? Então veio o Rafael, que é uma personalidade completamente diferente da Maria Clara. Descreve um pouco os dois, assim. A Maria Clara é muito determinada, muito correta. Ela tem uma característica que às vezes até que puxou muito pela mãe. A Patrícia é muito assim, mas a Maria se programa perfeitamente tudo anos. Ela está visualizando como que será a vida dela daqui 10 anos, entendeu? Então, ela é uma menina que, desde pequenininha, ela queria fazer intercâmbio. Então, a gente brinca que a vida dela foi até fazer o intercâmbio, né? Quando ela foi morar daí 1 ano nos Estados Unidos, né? Aí ela voltou, ela falou, nossa, parece que eu não programei o restante da minha vida, porque porque tudo foi... Então, ela é uma menina muito programada. Esqueci de programar o resto. E aí ela veio e ela já tinha uma determinação de fazer medicina, né, também. Então, assim, no início, eu confesso que até um certo tempo eu falava bastante, mas parei de falar completamente, falei, não, você faça o que você desejar, não é o que eu quero, faz o que você quiser. Para os dois isso. E realmente até surtiu efeito, porque dela quis fazer medicina. Minha estratégia foi maligna. Foi ótimo.
E aí, então, agora ela tá. E já o Rafael não. O Rafael é mais É. tranquilão. Rafael vai deixando as coisas. O Rafa tá Ele com é quantos anos mesmo? 16. Ah, 16. 16. E é um menino também muito inteligente. Que daí essa inteligência é complicado, né? Porque acaba não estudando quanto eu gostaria que ele estudasse, Uhum, né? Ele tem uhum. muita facilidade com raciocínio lógico, matemático e tudo mais. E aí, às vezes não se força a ter a disciplina do estudo, né? Ele é Eu, danado. Ele vai escutar isso eu daí e sei como vai é que é falar. isso. É. Mas e aí o que acontece? Só que assim, olha que coisa interessante. A gente achava plenamente que ele queria fazer alguma coisa de engenharia, Uhum. alguma coisa nesse sentido, né? Mas ele falava muito em querer fazer alguma coisa em mercado financeiro. E aí o que aconteceu? Ele foi conversar com um monte de amigos e os primos, conversou com várias pessoas. Daí ele virou para nós e falou assim: não, eu não sirvo para isso, eu não consigo ficar parado na frente de uma tela Hum. só mexendo com planilha. Eu preciso conversar, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o que você vai fazer? Ah, vou fazer medicina também. Porque a medicina é muito ampla, É né? Ela é claro, uma, é tem. uma, uma área que é muito interessante. Não, a Depois você pode medicina fazer tudo, né? da ortopedia, a neurocirurgia, Exato. Radiologia que radiologia, muda, nossa, é muita coisa. dermatologia, psiquiatria, Psiquiatria, psicanálise. como é que fala? Anestesiologia, né? Anestesiologia, muito Coisa tão amplo, muito amplo, diferente, né? muito amplo, muito amplo. E é muito interessante. Daí, então, ele também agora, também, mas ele é um menino determinado, Aham, porque até então, como ele era mais sossegado, ele não tinha essas metas como a Maria Clara, aham. né? Mas agora ele teve uma meta diferente. Ele também quer fazer o intercâmbio, então ele já passou para fazer o intercâmbio que vai pelo Rotary Aham, também, aham. né? Então, e já pretende, já quer fazer alguma coisa. E uma diferença, ele é muito esportista, né? Ele adora esporte, faz esporte de tudo quanto é jeito. Adora, adora. Então, é isso aí. Uhum. Eu tenho um paciente, está comigo, nossa, está comigo há uns 6 anos, 7 anos, desde que eu abri o consultório aqui. Então o menino foi crescendo, né? Acho que está com 17, agora 18. Daí ele fez o intercâmbio pelo Rotary, né? Ah, Ele falou: eu não peguei primeiro lugar, porque foi uma menina aí de Santa Cruz que pegou. Eu não sei ah se. E deve ser a Maria, né? talvez. Que podia escolher para Sim, onde que sim. ia, uma coisa assim. Eu falei: acho que eu conheço essa Conheço essa menina. aí. Legal. Galo, nós vamos fazer agora um desafio aqui, que é o seguinte. É claro que as nossas capacidades mentais, psíquicas, emocionais são todas importantes, mas elas têm importâncias diferentes para cada um de nós. Então eu vou te fazer tipo um bate-bola aqui com você, te desafiando, tipo, provocando um pouco para falar dessas capacidades. Vamos lá. O que é mais importante para você? Capacidade ou esforço? Ou na tua história, o que foi mais importante? Eu acho que o esforço, para mim, é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter capacidade, mas também quem não se esforça um pouco, também é mais difícil, né? Uhum, Acho que tudo a uhum, gente tem que se esforçar. uhum. Tem um livro aí que foi muito famoso há uns 10 anos atrás, foi o primeiro lugar de venda no mundo, chama Mindset. Aquele livro, todo mundo sabe que tem o cérebrozinho desenhado colorido, né? É, E aquele livro, ele vai muito em cima disso. Ele fala o seguinte: você precisa sempre estimular o foco naquilo que é móvel, não naquilo que é uma quantidade fixa. A nossa inteligência, a nossa capacidade é mais ou menos uma quantidade fixa. Eu sou X inteligente, né? Um pouco mais, um pouco menos. Mas o meu esforço não. O meu esforço eu posso sempre me dedicar praticar mais. mais. Então, quanto mais você estimula as qualidades mentais que são variáveis, mais promissor é. É, Então, é muito bacana isso, né? Que acho que coincide com a tua resposta, né? exato. Certo. Talento ou foco? Interessante, né? É, eu acho que dependendo da situação, você precisa ter talento, né? Você precisa ter foco também no que você está fazendo, né? Mas aí vem o talento, eu vou colocar como a habilidade de fazer algo que também porque nem todos vão saber jogar bola, nem todos sabem nadar tão bem, né? Então eu coloco isso ao talento. Eu acho que a gente
Cada um tem o seu talento. Então, você tem que ter o talento e ter foco. Mas, biblicamente, a gente tem que usar os nossos talentos, né? Aquele que não usa o seu talento. Servo inútil. Servo inútil, né? Então, o talento, eu acho que também é muito importante. Eu acho, hoje, eu não tenho dúvidas, porque eu já tive dúvidas. Eu sempre achei que eu poderia ter feito outra profissão muitas vezes. Em alguns momentos da vida. Com certeza poderia, né? Poderia. Claro. Mas hoje, eu tenho absoluta certeza que eu estou onde eu precisava estar, do jeito que que foi me determinado para isso. Porque eu tenho talento para ser médico, sabe? Então, isso para mim é uma coisa... Quando você fala foi me determinado, você está falando uma coisa transcendental, não é isso? Transcendental, sim. Você acredita que isso comanda a nossa vida ou de alguma maneira dá um direcionamento? Eu acredito. Até que ponto? Porque tem gente que fala, não, tudo que acontece na nossa vida está escrito. Mas se tudo está escrito, então quais são os méritos, né? Eu não acho que... essa questão de tudo está escrito, talvez é uma coisa interessante, assim, porque senão a gente não teria o livre-arbítrio. Claro. Então eu acho que o livre-arbítrio... Então, assim, existe uma coisa escrita, mas quem escreveu não foi somente Deus. Nós escrevemos também, junto, porque Deus dá essa permissão para nós. É o livre-arbítrio, né? Penso mais ou menos assim. Como se houvesse algumas tendências pré-definidas. Sim. Mas você tem a condição de usar o teu livre-arbítrio para ir pelo lugar certo. Isso, né? Então acho que isso é uma... Agora, para mim, que assim, é indiscutível a presença de um ser maior, de Deus, indiscutível, né? Para mim, acho que tem uma influência gigantesca na nossa vida. né? É impossível você conversar comigo e não saber que eu sou temente a Deus. É impossível eu me despedir de você e não falar assim, então até mais, hein? Fica com Deus. Né? E tem gente que não fala. Né? Quantas vezes eu pego, às vezes, alguma pessoa fazendo um discurso, fica, às vezes, 40 minutos falando e não fala uma palavra que se direciona a Deus. Como se Deus não houvesse. E para mim é tudo... filosoficamente, para mim, tudo envolve Deus. Você sabe que eu tenho aquela empresa que a gente faz as premiações nas cidades, né? Eu faço várias coisas, né? Assim, tem uma delas é essa. Acho que eu não devia fazer tanta coisa, mas tudo bem. Então, assim, então a gente faz essas premiações nas cidades. E depois, quando a gente fazia poucas cidades por ano, 30, 40 cidades por ano, dava pra gente ir na cidade, entregar as premiações e fazer um evento. As pessoas das cidades grandes, principalmente São Paulo, que é onde eu mais fiz esse evento, quando elas iam agradecer o prêmio que elas ganharam, elas nunca falavam em Deus. Nunca. Quando eu comecei a ir para cidades do interior, falei, mas você só fala em Deus aqui. Só fala em Deus. Legal isso, né? É muito interessante. Porque tem essa coisa da gratidão, né? De acreditar que existe algo maior que me sustenta, né? Coisa que na cidade grande... se perde. Não vou dizer que todo mundo, mas se perde muito mais do que no interior, né? Isso é uma coisa muito bacana. Ok. Inteligência ou resiliência? É um termo muito utilizado hoje, né? Resiliência. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Dá a volta por cima, né? Acho que a resiliência é muito importante, né? Porque acho que daí não é só uma questão de inteligência, é uma questão de determinação também. Né? E a inteligência, você sabe muito mais do que eu, ela é muito, muito menor a questão de QI do que a inteligência emocional. Né? Hoje, você ser uma pessoa que consegue trabalhar bem a sua inteligência, né? Mesmo que pequena, é muito melhor do que aquele cara que é extremamente inteligente, mas ele não consegue emocionalmente trabalhar. E isso é muito comum, né? É muito comum. Então, eu acho que daí a questão também da resiliência ela vem a se sobrepor, porque não basta ser também inteligente,
você também tem que saber se reconstruir. Ser o fênix, né? Você tem que saber se reinventar. Então, acho que a resiliência é superior à inteligência. E assim, a inteligência, muitas vezes, ela até atrapalha. Quando que ela atrapalha? Quando a pessoa tem algum certo grau um pouquinho maior de inteligência e a família estimula demais só aquilo. Não, você é muito inteligente. Daí a criança, o jovem, acaba se focando demais aquilo e se esquece ou não é estimulado a desenvolver as outras coisas. Exato. Né? A inteligência. E hoje em dia existem vários níveis de inteligência. Inteligência social, Sim. inteligência musical, inteligência esportiva. Né? Então isso fica faltando. Né? Então assim, eu costumo dizer o seguinte, educar é sempre iluminar aquilo que está escuro. O que já está iluminado, você não precisa iluminar tanto, né? Então vamos tentar desenvolver harmonicamente, né? Não se concentrar apenas num ponto, né? E a inteligência puxa muito essa concentração. Daí você vê tantas pessoas, tantos jovens, que são brutalmente inteligentes, o melhor da classe disparado, chega na hora de ir para a faculdade ou de ir para a profissão, não consegue ir. Consegue. De forma muito diferente, né? Mas eu lembro do meu professor de anatomia, e chegou no final do ano, né? Ele falava, chegou para todos nós, reuniu a classe toda, e ele pegou e falou assim, olha, todo ano eu peço para minha esposa tirar foto dos 5 melhores alunos que passaram na faculdade, né? E os 5 melhores que vão se formar esse ano, né? Aí todo mundo ficou contente, né? Falou, então, porque esses aí eu não quero que vá nunca me levar, porque eles só sabem a parte teórica, eles não vão saber a parte humana. É por aí, né? Isso aí. Vamos ver. Força ou flexibilidade? Flexibilidade, né? Ter flexível, né? Acho, esse é um exemplo que sempre a gente brinca que, por exemplo, o médico brasileiro, ele tem muita flexibilidade, ele tem muita, não só resiliência, mas ele busca alternativas, né? Porque falta muita coisa, né? Não tem as melhores condições. Não tem as melhores condições, não tem os melhores aparelhos. Porque você ter tudo na mão facilita brutalmente, né? É claro. Mas eu quero ver resolver a história não tendo as coisas na mão, né? E o médico brasileiro e mesmo nós cirurgiões, a gente sempre brinca bastante a respeito disso, né? Porque você ter tudo na mão, todo tipo de aparelho, a melhor, tudo, facilita, claro, né? Mas faz aquilo sem estar com tudo na mão. Então, e aí entra para mim essa questão da flexibilidade, né? E você sabe que assim, na psicologia de hoje, que a gente fala na TCC, né? A terapia cognitivo comportamental. Só que assim, a TCC já tem 2 ondas depois dela. Essas 2 ondas, elas evoluíram a TCC. O modelo ainda é o modelo cognitivo, claro, mas muito mais evoluído do que a própria TCC, né? Enquanto a TCC procura mostrar para o paciente que algumas crenças que levam ele a se sentir mal ou agir de forma errada são crenças distorcidas, hoje em dia a terceira onda faz pouco isso, né? A gente não vai tentar provar para o paciente que ele está errado, a gente vai tentar fazer para o paciente, né, que ele precisa ter mais flexibilidade para enfrentar aquela situação. Porque na maioria das vezes o paciente não está errado, né? Não está distorcendo. E aí, o paciente não está distorcendo, você faz o quê? Você ensina ele a ter flexibilidade. Então a palavra que está em voga hoje na psicologia, nessas coisas, nessas terapias de terceira onda, é a flexibilidade. O que se busca é flexibilidade, né? Entendi. Legal. Coragem ou bom humor? Bom humor. Sou conhecido por isso. Na verdade, sempre acordo de bom humor. Eu sou uma pessoa que olha pro espelho e já acordo bem. Não tem essa de demorar, né? Eu acordo, sempre chego falando, cumprimentando. Se possível, eu gostaria de saber exatamente o nome de todo mundo que está ao meu redor. Muitas vezes eu não falo, então eu até brinco. Olha, você está aqui.
Não, mas ó, demora uns 3 anos para decorar o nome de todo mundo, né? Então, pelo menos tem essa saída aí, né? Não, levar a vida com leveza, É. ou até os problemas com leveza, Sim. é muito importante, né? Exato. Porque senão você trabalha com uma sobrecarga que não te ajuda a resolver o problema, Exato. né? Mas às vezes algumas pessoas podem se cansar, né? De você ser tão assim, né? De fazer brincadeira, né? Aí eu caio também de novo na parte interna de casa, né? Uhum. Patrícia às vezes se cansa mesmo. Uhum. Poxa, mas tudo você leva na brincadeira, Uhum. tudo você faz uma piada, Uhum. tudo você quer, né? Você não fala, né? Faz parte. É. Lá quando eu estava em São Paulo, eu trabalhava com um rapaz lá, chama Eric, né? Super meu amigo. E eu sempre fui assim, ele também o Eric acho que é até mais que eu, mas assim, ele, sempre que eu tava assim, brincando, fazendo piada, ele dormiu com o Bozo hoje. O Caio dormiu com o Bozo hoje. Valeu. Seu Clélio, muito obrigado. Obrigado. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Acho que esse teu exemplo de família, de profissão, de jornada, é uma coisa que vai enriquecer muito as pessoas que vão ver esse podcast. Então, eu te agradeço demais pela presença e fica aí o teu tempo aí para você. O que você quer falar aí de considerações finais? Eu quero muito agradecer você, porque realmente até entendo. Quando você me chamou, nós estávamos vivendo Novembro Azul. Fiquei imaginando o que você queria conversar comigo, né? O que você ia perguntar, o que seria parte de medicina mesmo e tudo mais. E não foi nada disso. Foi uma conversa franca que eu sempre tive, mas ter assim para outras pessoas ouvirem. E por questão de jornadas inspiradoras, isso muito me tocou, fiquei muito emocionado. Que legal. Saio daqui assim muito feliz por ter participado desse podcast com você. E acho que é isso, que a gente tenha sempre fé nas coisas, né? Busque compreender, né? Mas nem tudo a gente compreende, né? Com certeza. Então, lembrando, esses dias eu estava assistindo uma coisa e falou de uma frase de Santo Anselmo, que é compreender para crer e crer sem compreender. É muito interessante, né? Tem a ver com o que Jesus fala para Tomé, né? Feliz aqueles que creem sem ter visto, né? Isso faz parte, isso é muito importante para a vida, né? Porque se você for ver bem, você não tem todas as condições de entender o que está acontecendo, exato, né? Então, às vezes, você precisa confiar sem ter visto, né? Confiar sem acreditar. Acreditar, né? Então, é isso. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Cléber. Valeu. Gente, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Desbravadamente, tá bom? A gente conta com vocês para divulgar o canal. A gente faz esse podcast diferente, sempre buscando exemplos de jornadas inspiradoras. E a do meu padrinho aqui foi muito inspiradora.